Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laide Carvalho, sou massoterapeuta, professora de massoterapia, criadora do método TH7. Estamos aqui para mais um conteúdo importante para o aprendizado, para quem quer fazer diferença, para quem quer ser um profissional de referência no universo da massoterapia. Conhecimento nunca é demais. Sempre que eu descubro, que eu aprendo uma coisa nova, eu fico, dá um tilt pensando, nossa, ainda não sabia isso. Então, não se limite achando que você já sabe demais, que não precisa aprender, precisa sim, todos os dias precisamos aprender coisas novas, ter carta na manga para o nosso cliente, para isso ser um diferencial nos nossos atendimentos. Um bom atendimento, um serviço bem prestado, isso é garantia de fidelização do nosso cliente. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os benefícios. Meu Deus. Hoje nós iremos falar sobre os benefícios da massagem relaxante. Alguns pontos aí primordiais que você precisa saber para fazer uma boa massagem, para chegar sempre num resultado que agrade o seu cliente, num resultado satisfatório. Vamos percorrer aqui, tem bastante coisa para a gente aprender. Por exemplo, os benefícios são controle do estresse, diminuição da ansiedade, alívio da tensão e das dores musculares, melhora da circulação sanguínea e da elasticidade da pele e aumenta o sistema imunológico. Diminuição da pressão arterial no caso de pacientes hipertensos. Falar sobre estresse, né? É muito comum, a maioria das pessoas estão aí sobrecarregadas por dezenas de motivos, excesso de trabalho, o momento da atual, problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas familiares que geram, né, esse estresse e também muitas pessoas estão vivendo passando por esse momento difícil, né, sofrendo com ansiedade. E um dos benefícios da massagem relaxante é trabalhar essa diminuição, controlar o estresse e diminuir a ansiedade. Então, as indicações são essas, né? Os benefícios são esses. E sempre tem alguém à nossa volta reclamando de estar estressado, de estar ansioso, de estar com dor, algum problema de circulação. E aí a gente indica esse procedimento que trabalha tanto aspectos físicos quanto psicológicos, né, do ser humano. Os benefícios são alívio das dores de cabeça, a gente está falando ainda sobre os benefícios, diminuição do cansaço, estimulação e equilíbrio do sistema intestinal, eliminação de toxinas e resíduos metabólicos e diminuição das insônias. É bem comum nos atendimentos os clientes relatarem no dia da sessão de massagem o quanto eles dormem melhor, o quanto eles se alimentam melhor, o quanto eles se sentem melhor. Realmente, isso é comprovado pelo nosso próprio paciente, né, esses benefícios da massagem relaxante. Vamos entrar aqui agora, né, no tema mais específico, estresse. O que é estresse? Tem se ouvido falar tanto, né, muitas pessoas relatam estarem estressadas. Vamos entender um pouco o que é essa reação e como que o nosso organismo ele combate esse estresse. Reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou alarme, provocando alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação a novas situações. É uma reação do nosso organismo quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. E às vezes a gente sai de casa para ir para o nosso trabalho e acontece diversas situações que a gente passa por perigo, a gente sente-se ameaçado e o nosso organismo, então, né, ele vai gerar uma reação para
promover aí, que vai combater, né, essa sensação, que vai alertar o nosso corpo, e esse alerta, ele vai acabar provocando algumas alterações físicas e emocionais. Gente, de vez em quando, indo para o trabalho, situações de trânsito mesmo, eu acredito que pode ser aí colocada, talvez, como uma das principais, o quanto é estressante você passar por um momento, né, de apuro no trânsito, talvez o carro te fecha, um motoqueiro vem à sua frente, acaba combustível, o pneu do carro fura, uma série de fatores acontece desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir novamente. E se locomover para ir ao trabalho, por exemplo, uma, é uma situação, né, que pode ser natural, é uma situação de trânsito, aí que o nosso corpo ele vai ficar em alerta, né? A gente vai ficar mais atencioso e isso vai gerar em nós, vai gerar nas pessoas, né, essas alterações físicas e também alterações emocionais. E o corpo ele vai se adaptando a essas situações. Tipos de estresse. Estresse agudo é mais intenso e curto, sendo causado normalmente por situações traumáticas, mas passageiras, como a depressão na morte de um parente. É um momento muito difícil, né? Perder um parente. No início é doloroso, é muito triste, mas com o passar do tempo vai se adaptando novamente, né? E a pessoa vai conseguindo viver de uma forma normal. Esse é um tipo de estresse considerado como estresse agudo. O estresse crônico afeta a maioria das pessoas, sendo constantemente no dia a dia, mas de uma forma mais suave. São coisas, às vezes, coisas que parecem pequenas, né, que a gente vai aí se sujeitando no decorrer do dia, no decorrer da nossa vida, a gente vai passando por cima, a gente vai ignorando situações mal resolvidas, e esse é o crônico que afeta a maioria das pessoas. E chega um determinado período, um determinado tempo, uma situação, em que isso pode se agravar, prejudicando de forma muito intensa, né, o nosso organismo. A evolução do estresse se dá em 3 fases. Fase de alerta, ocorre quando o indivíduo entra em contato com o agente agressor. Os sintomas da fase de alerta: mãos ou pés frios, boca seca, dor no estômago, suor, tensão, dor muscular, por exemplo, na região dos ombros. Tem gente que realmente cita, né? Está com aquela sensação de ombro pesado, como se estivesse carregando, né? Um caminhão nas costas. E isso é comum porque é uma reação do nosso organismo. Aperto na mandíbula, ranger os dentes ou roer as unhas. Algumas pessoas a gente pode observar, né, essa questão de estar roendo as unhas, estar ali inquietas, isso pode ser uma fase de alerta, né, para a pessoa estar entrando aí numa fase crônica de estresse. Roer ponta de caneta, gente, diarreia passageira, insônia, é bem comum também, né, pessoas relatarem insônia, né, por algum problema, por alguma causa, estarem com problema financeiro, problema pessoal, problema emocional, e elas sofrerem de insônia. É bom ficar atento, gente, não dormir não é normal, ficar com falta de sono não é normal. Batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, aumento súbito e passageiro da pressão sanguínea, a pessoa ficar agitada. É importante ficar atento às reações do corpo, né? O nosso corpo dá sinal. Na maioria das vezes, a gente ignora esses sinais até não aguentar mais. Muita gente vai sentindo, tendo, observando o corpo, passar por algumas reações, por esses estados de alerta, de suor, de insônia, e não respeitar esse limite. Quando vê, ela tem um mal súbito, né? São coisas, são problemas que já vêm carregados aí de bastante tempo, mas que infelizmente a gente costuma ignorar essas situações, deixa para amanhã, deixa para depois, mas é importante que a gente respeite os sinais do nosso corpo. Fase de resistência: o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio. O organismo pode se adaptar ao problema ou eliminá-lo.
na questão da falta de sono, algumas pessoas substituem. Não dorme à noite, eu estou me adaptando, dormir à tarde, dormir durante a manhã, dormir qualquer outro horário do dia, né? Sem que seja à noite, o corpo vai entrando numa fase de adaptação, e o que não é legal, né? O nosso corpo precisa respeitar os limites, as coisas precisam ser feitas da forma correta. Sintomas da fase de resistência: problemas com a memória, mal-estar generalizado, formigamento nas extremidades, nas mãos ou nos pés, sensação de desgaste físico constante, mudança no apetite, aparecimento de problemas de pele, hipertensão arterial, cansaço constante, gastrite prolongada, tontura, sensibilidade emotiva excessiva, obsessão com agente estressor, irritabilidade excessiva e desejo sexual diminuído. Gente, isso é muito normal de se perceber, né? Uma vez que eu estou atento ao meu corpo, que eu compreendo os sinais que ele está me dando, uma vez que eu percebo um desgaste físico sem ter feito muita atividade, né? Por exemplo, um final de tarde, tá ali com aquela sensação de que foi todo embora a minha energia, eu preciso ficar atento a esses sinais, né? Para entender o que está acontecendo com o meu corpo. Por exemplo, a questão de sensibilidade emotiva, né? Também é outro sinal importante que tem que ficar alerta, não pode ignorar. E o desejo sexual diminuído também, né? É uma das fases, um dos sintomas da fase, né, do estresse, e precisa realmente ser encarada com seriedade para que não se agrave para um problema mais sério. A evolução do estresse dá em 3 fases. Vamos prosseguir aqui. Fase de exaustão. Nessa fase, pode surgir diversos comprometimentos físicos em forma de doença. Isso é muito comum. Pessoas que iniciaram, né, numa fase e ignoraram esses sinais e chegaram numa fase de exaustão, onde já existe comprometimento físico em forma de doença. Os sintomas de fase de exaustão: diarreia frequente, dificuldades sexuais, formigamento nas extremidades, insônia, tiques nervosos, hipertensão arterial confirmada, problemas de pele prolongados, mudança extrema de apetite, batimentos cardíacos acelerados, tontura frequente, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço excessivo, irritabilidade, angústia, hipersensibilidade emotiva, perda do senso de humor. Eu quero fazer uma paradinha aqui em relação a o quanto é importante a gente conhecer os sinais que o nosso corpo está emitindo e respeitar esses sinais. Há pouco tempo atrás, a minha agenda estava muito lotada, onde eu só conseguia ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, trabalhar, só trabalhar, 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 trabalhar. Chegou um determinado dia em que eu comecei a ficar incomodada em saber que estava próximo de outro atendimento. Eu tinha uma ansiedade, um medo, um nervosismo em saber que o próximo cliente estava prestes a chegar, que eu precisaria realizar mais um procedimento. E nisso eu estava ficando de 8 às 19, quase 20 horas, dentro de uma sala fechada, fazendo um atendimento após o outro. Chegou um dia que eu falei, não, não dá, não estou conseguindo. Eu realmente sentia o coração acelerado, nervoso, eu tinha umas reações que não eram minhas e eu sentia que meu corpo estava me dando algum sinal e eu precisava respeitar esse sinal para que eu pudesse até manter a minha qualidade nos trabalhos. O que eu precisei fazer? Eu precisei reorganizar a minha agenda e, além de trabalhar, inserir outras atividades que me dessem prazer. Hoje eu limitei os meus atendimentos de 8 até as 17 horas. Depois disso eu vou para a academia, faço atividade física, tento descansar o máximo possível e fazer coisas que me deem prazer, coisas que não me deixam, que eu entendo que vão me deixar estressada, que vai prejudicar o funcionamento do meu corpo. Então,
Eu entendi o sinal que o meu corpo estava me dando, eu decidi respeitar esse sinal, fazer a correção, que foi praticar atividade física e ter mais tempo para mim, né? Ter mais tempo para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. E é muito importante respeitar os sinais de alerta do nosso corpo. Prevenção e controle. A alimentação, ela ajuda também na fase de prevenir e de controlar o estresse. Durante o processo de estresse, o organismo perde muitas vitaminas e nutrientes. Portanto, para repor essa perda, é recomendado comer muitas verduras e frutas, pois são ricas em vitamina do complexo B e vitamina C, magnésio e manganês. Brócolis, chicória, acelga e alface são ricas nesses nutrientes. O cálcio pode ser reposto com leite e derivados. É importante, né, que uma pessoa que esteja aí com sintomas de estresse, cuidar também da alimentação. E às vezes a correria do dia a dia, a gente acaba pulando refeições, não ingerindo a quantidade de nutrientes suficiente que o nosso corpo necessita. E isso vai gerar uma deficiência no nosso organismo, né? Comprometendo mais ainda a nossa qualidade de vida. Então, uma das formas de prevenir e de controlar o estresse é cuidar também da alimentação. Ainda falando sobre prevenção e controle, a atividade física. Qualquer atividade física proporciona benefícios ao organismo. Por isso que, quando o meu corpo deu sinal de que alguma coisa não estava bem, eu fui imediatamente fazer atividade física para melhorar, né, para trazer benefícios para o meu corpo. Ah, melhorando as funções cardiovasculares, respiratórias, queimando calorias, ajudando no condicionamento físico e induzindo a produção de substâncias naturalmente relaxantes e analgésicas como a endorfina. Gente, é impressionante. Quando vai chegando a hora de ir para a academia, de fazer o esporte, o como é prazeroso, como é bom, a sensação de bem-estar depois é muito boa, o sono é muito bom. Então, a atividade física, ela previne e ela ajuda, sim, a controlar situações de estresse. Ah, vamos. Prevenção ainda e controle. Dezenas de estudos que remontam a várias décadas vincularam a massagem a benefícios físicos e psicológicos reais. Então, podemos ver aqui que a massagem, tá? Ela serve como uma forma de prevenção e controle do estresse, porque os benefícios são físicos e psicológicos. Um estudo australiano descobriu que uma massagem muscular de 10 minutos após um treino pode reduzir a dor em 30%. Isso é bem válido, né? Isso é notório para pessoas que fazem atividades físicas e que consomem massagem, né? Vira uma rotina na vida deles. Outro estudo constatou que os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, caíram 31%. Isso através da massagem, né? Após uma massagem, enquanto os níveis de hormônios do bem-estar, como dopamina e serotonina, aumentaram aproximadamente 30%. Né? Então, esses estudos comprovam os benefícios, né, psicológicos e físicos da massagem. A massagem também, ela atua, né, de forma preventiva e controle do estresse. Qual hormônio é liberado em uma sessão de massagem? Gente, numa sessão de massagem, libera-se o hormônio chamado de serotonina. É considerado o hormônio da felicidade e prazer. A serotonina é um neurotransmissor que pode ser desencadeado enquanto realizamos uma atividade prazerosa, como quando comemos algo que gostamos ou enquanto estamos relaxados durante uma sessão de massagem. Então, uma sessão de massagem, ela é muito valiosa, né? Porque ela estimula o organismo a criar esse hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade e
do prazer. A serotonina, esse hormônio, quando produzido, além de influenciar no psicológico, também auxilia na saúde do nosso corpo, como na regularização do intestino, regula o humor, a qualidade óssea e nos relaxa. Ademais, a liberação da serotonina proporciona uma melhor qualidade de sono. Por isso que muitas pessoas até acabam dormindo durante uma sessão de massagem. Gente, isso é muito normal, tá? Uma massagem relaxante, uma massagem mais leve, a pessoa chega ali agitada, chega ali preocupada, e depois que encerra a sessão de massagem, a pessoa está completamente relaxada, porque foi estimulado, né, a maior produção desse hormônio chamado serotonina. Endorfina. A endorfina é um hormônio liberado quando somos expostos a uma situação de estresse ou tensão, com o objetivo de fazer-nos relaxar. Ademais, realizar atividades que gostamos, como ouvir música, praticar um esporte que atraia ou fazer uma massagem. Outro hormônio também, né, que é produzido e através da massagem ele aumenta a sua produção. Se você já participou de alguma das atividades citadas acima ou já realizou alguma massagem relaxante, certamente já liberou estes hormônios. Por isso que algumas coisas a gente tem vontade de fazer, o nosso cérebro estimula para que a gente faça, para que aumente, então, né, a quantidade desse hormônio, para que seja liberado a quantidade desse hormônio, porque é uma coisa que vai dar prazer, uma coisa boa. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ouvir músicas, tem pessoas que gostam de ir ao cinema, de se reunir com os amigos. É que nesse momento, né, está sendo liberada a endorfina, essa substância tão importante para o nosso corpo, para diminuir o estresse, para promover qualidade de vida. Hormônios são tradicionalmente definidos como substâncias produzidas por glândulas endócrinas, que são liberadas na corrente sanguínea e atuam sobre tecido-alvo, ligando-se a receptores específicos. Eles são responsáveis pelas mais variadas funções, atuando desde o crescimento de uma pessoa até a regulação da sua capacidade reprodutiva, seu comportamento e seu metabolismo. Os hormônios estão ligados a respostas fisiológicas, morfológicas e bioquímicas. É interessante, né, fazer acompanhação, fazer exames que identifiquem se os nossos hormônios estão na quantidade adequada, porque a falta desses hormônios, a deficiência desses hormônios também pode prejudicar, né, o bom funcionamento do corpo humano. Vamos falar agora sobre o comando, sobre a nossa caixa central, sobre o que controla o nosso corpo, sobre a importância de ter uma mente saudável. O cérebro é o centro do pensamento, sentimento, memória, fala, visão, audição, movimento e entre outros. A medula espinhal e os nervos cranianos transmitem os sinais entre o cérebro e o corpo. Esses sinais conduzem aos músculos informações entendidas pelos sentidos e coordenam as ações dos órgãos internos. O cérebro, né, sistema nervoso central, ele é o principal, né, responsável por dar ordem para o nosso corpo para executar os movimentos. E essas ordens são informadas, né, e que coordenam as ações. O cérebro é protegido pelos ossos do crânio. Da mesma forma, a medula espinhal é protegida pelos ossos da coluna vertebral. Costuma-se dizer que a medula espinhal é a parte estendida do nosso cérebro, né? Porque ela é protegida pela nossa coluna vertebral e realmente, se formos observar, ela é uma extensão, né, do nosso cérebro, responsável por levar comando para o restante do nosso corpo. O comando. As principais áreas do sistema nervoso central incluem o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Cada uma dessas partes tem uma função especial. O nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina bem complexa, que precisa estar tudo ajustado para que funcione em perfeito estado. E cuidar da nossa parte
do comando, cuidar do nosso cérebro é importante para a nossa saúde física. O cérebro é o centro de controle do nosso corpo, enviando mensagem ao longo das fibras nervosas. O cérebro é dividido em duas metades, os hemisférios cerebrais direito e o esquerdo. Os hemisférios cerebrais controlam o movimento, o pensamento, a memória, as emoções, os sentidos e a fala. Olha só, gente, quanta organização, né? Então, realmente, a nossa vida, o nosso dia, o nosso trabalho, tudo precisa estar mais que organizado para que a gente não gere aí um estresse, né? Nossa própria vida, para que a gente não prejudique a nossa qualidade de vida. E, às vezes, a gente mesmo, por falta de organização, por falta de propósito, a gente acaba fazendo de tudo isso uma bagunça, causando uma confusão total no nosso cérebro. Os sintomas causados por um tumor no hemisfério cerebral, dependendo da sua localização, pode incluir convulsões, problemas na fala, mudanças de humor, mudanças na personalidade, fraqueza ou paralisia em parte do corpo, problemas na visão ou na audição ou em outros sentidos. Todo o nosso cérebro ele é dividido, né, de maneira que cada parte atua para fazer determinada função. E uma vez que uma dessas partes está prejudicada, o corpo ele vai sofrer uma reação. Cerebelo. O cerebelo está localizado abaixo e na parte posterior do cérebro. O cerebelo mantém o equilíbrio e a postura, controla o tônus muscular e os movimentos voluntários. Os tumores do cerebelo podem causar problemas de coordenação dos movimentos, perda do equilíbrio, diminuição do tônus da musculatura esquelética, problemas de deglutição ou sincronização dos movimentos oculares e alteração no ritmo da fala. Então, cada uma parte responsável, né, tem o seu papel fundamental no comando do nosso corpo. Tronco cerebral. O tronco cerebral, ou tronco encefálico, está situado entre a medula espinhal e o cérebro. É a área do sistema nervoso central responsável pelo controle da pressão arterial, deglutição, respiração e batimentos cardíacos. O tronco cerebral possui 3 porções: o bulbo raquidiano, a ponte protuberância e o mesencéfalo. É no tronco encefálico que se encontra fixo o cerebelo. Tumores nessa região podem provocar fraqueza, visão dupla, rigidez muscular ou problemas com a sensibilidade, movimento dos olhos, audição, movimento facial, coordenação dos pés ou deglutição. É importante, né, além de cuidar do nosso corpo físico, cuidar da nossa saúde mental, para que o nosso corpo esteja em perfeito equilíbrio, porque se não tiver, sintomas, né, sintomas serão percebidos e qualidade de vida prejudicada. Nervos cranianos. Os nervos cranianos são os que se conectam com o encéfalo. Esses nervos transmitem sinais diretamente entre o cérebro e o rosto. Olhos, língua, boca e algumas outras áreas. Gente, olha a complexidade que é, né, o nosso corpo, a complexidade que é o nosso cérebro e como isso precisa estar funcionando em perfeito estado, né, para que realmente tenhamos qualidade de vida. Os tumores que cometem os nervos cranianos podem provocar problemas de visão, problemas de deglutição, perda de audição, paralisia facial, dormência ou dor, e entre outros. Medula espinhal. A medula espinhal é composta por fibras nervosas que transportam sinais relacionados ao controle muscular, sensação, controle da bexiga e intestino. Os tumores da medula espinhal podem provocar paralisia ou dormência. Alguns acidentes, né, a pessoa acaba lesionando a medula espinhal e perde parte dos sentidos, perde parte dos movimentos, né, o que, infelizmente, é irreversível. O comando aqui, a gente pode observar aqui nessa imagem, né, como tudo é muito bem distribuído, como realmente o nosso corpo, o nosso cérebro é representado como o comando, como a caixa central, onde estão todas as informações
E aqui a gente pode observar a medula espinhal, os nervos, né? Os nervos espinhais, os nervos periféricos e os nervos cranianos, onde tudo isso acontece em a ordem, né? E tudo isso é enviado para o restante do corpo para que as ações sejam executadas. Então, realmente é muita complexidade e precisa ser tratado, precisa ser cuidado, né? Com todo carinho, com toda a atenção, com toda a dedicação, para que ele haja em toda a sua funcionabilidade. O comando glândula pituitária ou hipotálamo. A glândula pituitária ou hipófise é uma glândula situada na célula turícica, cavidade óssea localizada na base do cérebro, ligado ao hipotálamo pelo pedúnculo hipofisário. A hipófise é responsável por várias funções do organismo, como o crescimento, metabolismo, produção de corticoides naturais, menstruação e produção de óvulos, produção de espermatozoide e produção de leite nas mamas. O crescimento de tumores próximos à glândula pituitária ou do hipotálamo, assim como a cirurgia ou radioterapia nessas áreas, pode interferir nessas funções. Alguma lesão nessa região, né, pode comprometer a questão do crescimento, né? Pode diminuir a produção de óvulos, produção de espermatozoides. Tá? Então, essa complexidade precisa ser vista, né, com toda essa seriedade. Glândula pineal. A glândula pineal não é exatamente uma parte do cérebro, na verdade, é uma pequena glândula endócrina localizada entre os hemisférios cerebrais. A glândula pineal produz a melatonina. Esse hormônio sincroniza os vários ritmos circadianos do organismo, como o ciclo dia e noite. As alterações diárias da melatonina, com seu pico se situado durante a noite, agem em receptores do próprio hipotálamo, que se encarregam de sincronizar o ciclo vigília, sono do corpo e o funcionamento de outros hormônios. Os tumores mais frequentes da glândula pineal são denominados pineoblastomas. Essa questão de controlar, né, o sono do dia e da noite, algumas pessoas sofrem alterações nesses hormônios, né, nessa glândula e precisam fazer uso de medicação, precisam procurar algum tipo de alternativa para que elas consigam dormir direito, né? Tem muita gente que toma remédios fortíssimos para conseguir controlar esse sono, né, para conseguir controlar essa produção desse hormônio. Barreira hematoencefálica, barreira sangue-cérebro, barreira hematoencefálica é uma estrutura que atua principalmente para proteger o sistema nervoso central de substâncias químicas presentes no sangue, permitindo ao mesmo tempo a função metabólica normal do nosso cérebro. É composta de células endoteliais que são agrupadas nos capilares cerebrais. Essa densidade aumentada restringe muito a passagem de substâncias a partir da corrente sanguínea. Muito mais do que as células endoteliais presentes em qualquer lugar do corpo, infelizmente, essa barreira também impede a entrada de medicamentos quimioterápicos usados para destruir as células cancerígenas. Então, essa parte, né, do nosso cérebro, ele age tanto como uma defesa, né, para que as substâncias tóxicas que as substâncias tóxicas não ultrapassem, não atinjam o nosso cérebro, como também ela impede a entrada de medicamentos, né? Então, tanto é uma coisa positiva, quanto pode, em determinado momento, ela ser um fator de causa negativa. Plexo coroide. O plexo coroide é a área do cérebro localizada dentro dos ventrículos que produz o líquido cefalorraquidiano para nutrir e proteger o cérebro. Tipos de células e tecidos do sistema nervoso central. Os neurônios. Os neurônios são as células mais importantes do nosso cérebro. Eles são responsáveis pela recepção e transmissão de estímulos do meio interno e externo.
possibilitando ao organismo a execução de ações e respostas adequadas. Ao contrário de muitos outros tipos de células que podem crescer e se dividirem para reparar os danos causados por uma lesão ou por uma doença, os neurônios param de se dividir cerca de 1 ano após o nascimento. Os neurônios não costumam formar tumores, mas muitas vezes são danificados por tumores que se iniciam nas proximidades. Os neurônios são as células mais importantes, né, e são responsáveis pela transmissão e pelos estímulos do meio interno e externo, possibilitando, né, o organismo a execução, né, e fazer as ações de respostas. Células gliais são células de suporte do cérebro. As células gliais podem se tornar cancerígenas e crescer formando um tumor cerebral. Os tumores que se desenvolvem nas células gliais são denominadas gliomas. Existem 3 tipos de células gliais, além de um 4º tipo denominado micróglia, que não é verdadeiramente uma célula glial, mas faz parte do sistema imunológico. O nosso corpo, com toda essa sua complexidade, ele realmente precisa, né, estar em perfeito funcionamento, né, para que o nosso corpo, para que a gente tenha realmente qualidade de vida. Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado por nervos, gânglios e possui como função levar informações ao sistema nervoso central e respostas aos órgãos efetores. O sistema nervoso periférico apresenta como componente os nervos e os gânglios. Funções do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso que está relacionada com o transporte de informações. E esse sistema, portanto, que capta as informações e as leva até o sistema nervoso central, e que traz as respostas geradas para o sistema nervoso central e para os órgãos efetores. Temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E ele tem 2 divisões, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Vamos aprender um pouquinho sobre o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é responsável pelas alterações no organismo em situações de estresse ou emergência. Assim, deixa o indivíduo em estado de alerta, preparado para as reações de luta e fuga. E no dia a dia, se a gente for observar bem, o sistema nervoso simpático, ele está em constante ação, como eu disse no começo. Às vezes, sair de casa, ir ao trabalho, executar nossa tarefa do trabalho o dia todo, a gente vai precisar estar nesse estado de alerta, né? Tanto preparado para você ter uma reação de luta ou uma reação de fuga. Ter uma tomada de decisão para que você possa se defender, para que você possa agir e fazer determinada função. O simpático, também conhecido como sistema ortossimpático ou sistema tóraco-lombar, o sistema nervoso simpático prepara o corpo para lidar com situações de estresse ou de emergência. Então, se uma pessoa ele passa muito por esse estresse, o sistema nervoso simpático vai estar em constante ação, vai estar o tempo todo, né, ali trabalhando. Nesse sentido, nos momentos em que o cérebro percebe o perigo, entra em ação o sistema nervoso simpático, né? Que é o momento em que ele está preparado para fugir ou para lutar. Vamos dar sequência. Sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma em que o indivíduo se encontrava antes da situação estressante. Então, a pessoa, ele passa por um momento de estresse, passa por um momento de tensão, o sistema nervoso simpático está em alerta. Passado esse momento de tensão, de grande alerta, o sistema parasimpático, ele vai entrar em ação, né, fazendo com que essa pessoa relaxe, com que essa pessoa descanse e mude essa posição de ataque, de luta, para uma situação de calma. O que é sistema nervoso parasimpático? Na contramão do sistema nervoso simpático, o parasimpático é responsável por fazer o organismo se acalmar
após uma situação de estresse ou de emergência. Assim, irá diminuir os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a adrenalina e o açúcar presente no sangue. Parasimpático, além de acalmar o corpo e retorná-lo ao estado emocional estável, o sistema nervoso parasimpático também tem como função conservar a energia do organismo, juntamente com o sistema simpático, também controla as pupilas. Parasimpático. No entanto, o sistema nervoso parasimpático não serve apenas para acalmar depois de uma situação estressante. O sistema controla diversas áreas do corpo humano e ações involuntárias que não acontecem de forma consciente, como sistema cardiovascular, sistema excretor, a digestão, a excitação sexual e a respiração. Por exemplo, vamos entender um pouquinho melhor sobre o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso autônomo. Diga-se que o indivíduo percebeu que um carro vinha em sua direção e então teve o sistema nervoso simpático ativado, a fim de agir para salvar a própria vida, escapando do acidente ileso. E quando o sistema parasimpático, quando o sistema parasimpático entrará em ação. Depois de entender que não há mais perigo, o organismo acionará o sistema parasimpático, isto para fazer a frequência cardíaca voltar ao normal, diminuir a adrenalina e retornar o corpo ao estado anterior à situação de estresse. Parasimpático. No entanto, o sistema nervoso parasimpático não serve de estresse. A defesa. Sem o sistema nervoso autônomo, dividido em simpático e parasimpático, o ser humano não seria capaz de responder às situações de perigo. Reações de luta e fuga são essenciais e ajudaram a humanidade durante milhares de anos, desde os primórdios da evolução. Pessoal, olha só, bastante conteúdo, algumas coisas bem complexas, mas isso para que a gente entenda o quanto é importante cuidar da saúde mental para que o corpo físico ele esteja também em perfeito funcionamento. Alterações no humor, níveis de estresse muito elevado, pode prejudicar o nosso comando, que vai, infelizmente, prejudicar o nosso corpo físico. Eu tenho observado em algumas situações, clientes que chegam para realizar a massagem, eles chegam simpático, né? Chegam ali bem nervoso, algumas situações realmente eles relatam está passando por estresse, está passando por momentos que levaram eles a estar esse estado, um estado de atenção, um estado de alerta, um estado pronto para atacar e para fugir. E eu venho observando que eles realmente chegam, aquele primeiro momento é bem tenso, após deitar na maca, receberem a massagem, ao levantar da maca, eu já tive a certeza deles estarem completamente parasimpático, por eles estarem completamente relaxados, por eles estar muito mais tranquilo, né, emocionalmente, fisicamente, e o quanto isso é gratificante, o quanto isso é prazeroso, você saber que através da massagem você pode proporcionar um momento de bem-estar, você pode auxiliar uma pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha esse conteúdo com alguém, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você receba em primeira mão o nosso conteúdo. Um abraço e até a próxima.